Bom, senhores, quando a gente iniciou essas aulas, o projeto foi capacitar vocês para aqueles conhecimentos específicos de bombeiro que talvez você não tenha conhecimento, que é diferente de estudar português, fazer redação. Dá para você um pouquinho de noção e discutir, tentando clarear aquilo que você está vendo. A gente já trabalhou com legislação e a gente vem aqui no anexo 2 do edital, que ele fala dos conteúdos programáticos. Aí ele traz lá todos os conteúdos que, na maioria deles, você estuda para todos os concursos. Mas quando a gente vem aqui, conhecimentos específicos, para o cargo de soldado combatente, nós temos noções de direito, que é comum também a maioria dos concursos na área de direito, e a gente tem aqui as noções de atividade bombeiro militar. Nas noções de atividade bombeiro militar, a gente tem combate a incêndio e a gente tem o socorros de urgência. Esses dois são baseados em materiais que são do Corpo de Bombeiros. O combate a incêndio é manual de bombeiros, de combate a incêndio, ele é enorme, mas o conteúdo é bem mais resumido. Da mesma forma, o socorro de urgência vai ser baseado no protocolo de suporte básico de vida do bombeiro, que é grande, mas a gente vai se atentar única e exclusivamente àquilo que está previsto. Tá? E o que está previsto? De acordo com o próprio edital, o que vai ser adotado no concurso vão ser só os dois primeiros capítulos aqui do suporte básico de vida do nosso protocolo de atendimento de emergência. Tá? Então nós vamos ver no capítulo 1, segurança e avaliação da vítima, e depois o suporte básico de vida. A partir daí, os outros elementos não precisa estudar. Então nós vamos focar nesses vídeos da parte APH, basicamente nesses dois capítulos, tá? Então a gente já vai iniciar. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, sem contar muita história, utilizar também o recurso da consulta na internet para tentar demonstrar uma figura, alguma coisa do tipo, ok? Então, primeira coisa, senhores, antes da gente entrar aqui no capítulo 1, quando, quando a gente vai chegar no acidente, nós temos que atentar para três situações, que a gente chama de 3S. Dá uma olhadinha aqui nessa figura do lado direito. Os três S's, eles são baseados no mnemônico, que é aquilo que utiliza letras, né, para tentar deixar uma forma mais clara para você decorar, baseado no inglês. Porque os protocolos que a gente tem de atendimento pré-hospitalar, que eu vou chamar a partir de agora de APH, falam de cena, situação e segurança. Scene, Situation and Security. E a gente tem então esses três elementos em que a gente avalia. E o nosso protocolo, ele trata disso, tá? E a gente começa primeiro entendendo isso daqui. O que é essa segurança no atendimento à ocorrência? É toda e qualquer circunstância que oferece algum risco potencial. Para quem? Quem que está sob risco? A guarnição de resgate e atendimento pré-hospitalar de APH, quer dizer, quem vai atender, as vítimas e demais pessoas envolvidas. Quem são as demais pessoas envolvidas? Curioso, agentes de segurança que estão apoiando, agente de trânsito, polícia militar e outros. Então, a segurança da cena ela é extremamente importante, pode não parecer, mas a gente vai entender aqui que existe um risco muito grande. Você às vezes está acostumado a ver um atendimento de emergência na rua, você já vê ali as pessoas tomando as providências, você pensa que é só chegar e fazer aquilo. Mas há todo um processo que visa proteger tanto a vítima quanto as pessoas que estão atendendo também, ok? Vamos seguindo. Conduta: priorizar sempre a proteção das equipes empenhadas e de todas as demais pessoas envolvidas, né? Primeiro, então, a gente vai tratar do primeiro S, que é a cena. Então, a gente tem cena, segurança e situação. A cena é o seguinte: de acordo com as informações preliminares repassadas pelo Centro de Operações, que a gente no Bombeiro chama COB, Centro de Operações Bombeiro Militar. Mas o Centro de Operações, ele vai, você está na guarnição deslocando ou em algum local, ele você é acionado. Olha, guarnição após acidente de trânsito envolvendo carro e moto, com duas vítimas na moto e uma vítima no carro. Isso são as informações preliminares que são passadas, assim como o endereço. A guarnição, nesse momento, deve definir as ações a serem desenvolvidas antes mesmo da chegada no local.
Então, uma guarnição básica de atendimento de APH no Corpo de Bombeiros, vai dentro do que o pessoal chama de ambulância, nós chamamos de unidade de resgate, são três socorristas, três pessoas. É um motorista e dois socorristas, tá? Então, esses caras, na hora que eles recebem a informação, eles já começam a se preparar mentalmente para atender a ocorrência. Como assim, Rafael? Atender, preparar mentalmente. É um acidente de trânsito, o cara já sabe que vai ter provavelmente fratura. Ele prepara as talas e também as ataduras para fazer imobilização. Se entra uma situação que é um mal clínico de uma pessoa idosa de 60 anos, eles já imaginam, eles já preparam mentalmente que aquilo dali pode ser um ataque cardíaco, pode ser um AVC. Então já preparam um desfibrilador semiautomático, que é aquele que dá o choque na vítima quando ela está com o coração em condições adequadas para isso, é óbvio. Então, assim, isso é preparar mentalmente. E isso vai se tornando tão natural que as pessoas já começam, os socorristas já fazem isso de forma automática. Então, após já traçar essas ações, a partir desse contexto, preparar o material que será utilizado no atendimento, como eu disse, assim como manter contato direto com o COB, solicitando dados adicionais. Tem mais informações? Qual que é a idade da vítima? Ela está em que tipo de local? Ela está no quarto? Ela caiu no banheiro? E coisas do tipo, tá? Em caso de incidente com múltiplas vítimas, requerer apoio e verificar ou confirmar junto ao COB. Então fala assim, não, é um acidente envolvendo 3 carros, tem 8 vítimas. Não, então manda apoio, porque a minha viatura atende 1 ou 2 pessoas. Tá? Então isso é traçar a cena do incidente. E você ainda pergunta mais algumas coisas. O que a gente solicita do centro de operações? Quais os tipos de informações? Isso aqui pode cair. São informações solicitadas durante o levantamento da cena na parte de segurança do Corpo de Bombeiros. Pode citar lá todos esses, vai se dizer que é falso ou verdadeiro. Então você solicita do COP o tipo, a natureza do evento. Ah, é um acidente de trânsito. Ah, é um mal clínico. Ah, é uma queimadura. Ah, é uma agressão por arma de fogo ou por arma branca e assim por diante. Quantas vítimas? Quais os veículos envolvidos? Ah, mas por quê? Porque de acordo com o veículo envolvido, você tem um tipo diferente de lesões e você se prepara para atender aquilo. Mecanismos de trauma ou natureza da doença. Como assim mecanismo de trauma? Não, a colisão é frontal entre 2 veículos ou é colisão lateral. Isso influencia? Influencia muito, a gente vai ver daqui a pouco. Né? Ah, a pessoa ela tá, é mal súbito, é um idoso, ela tem problemas cardíacos, verificou se ela tomou remédio? Porque na hora que a ocorrência entra lá no telefone, é papel de quem está atendendo o telefone perguntar o máximo possível para quem está solicitando atendimento. Todas as informações são importantes e podem significar vida ou morte. Recursos empenhados no local ou acionados para deslocar. E aí, quem está lá no local? Tem a polícia militar? Já acionou a polícia? Já acionou mais uma viatura para nos apoiar? E assim por diante. E também possível evolução do evento. E aí, como é que está lá? Continua só as 5 vítimas, mais alguém passou mal ou alguma coisa do tipo. Então, esses 6 passos você pergunta ao centro de operações para poder levantar, preparar aquela cena mental para você chegar no local do atendimento e verificar e fazer todos os procedimentos necessários. Tá? Beleza. Chegou no local, você já parte para o atendimento imediatamente, porque o tempo ele urge. Quanto mais rápido você atender, maior a chance da vítima sobreviver, correto? Errado. A partir do momento que você levantou a cena e chegou no local, agora você vai tratar da segurança propriamente dita. Como assim segurança propriamente dita? Você vai adotar as medidas de proteção e segurança das guarnições, das vítimas e demais pessoas envolvidas durante o deslocamento e no estabelecimento da viatura no local da ocorrência, analisando e mitigando. Mitigar é diminuir os riscos em potencial, estabelecendo as seguintes ações preventivas. Como assim? Você vai chegar até o posicionamento da viatura, a forma como você para a sua viatura, a forma como você se conduz, ela vai ser baseada em aumentar a segurança da sua guarnição e das vítimas. Tá? Então, quais são as ações preventivas para definir a segurança? Primeiro, deslocar com todos os dispositivos sonoros e luminosos ligados. A viatura, ela não é um carro da Rotan, do BOP, que você vê andando com farol desligado, devagar, sem chamar atenção em ruas escuras. Não.
O carro de emergência, ele é escandaloso. Ele tem que estar com todos os sinais sonoros e luminosos ligados. Por quê? Porque como ele vai deslocar mais rápido, existe o risco maior de ocorrer acidente de trânsito. Então você mantém os sinais sonoros e luminosos ligados para as pessoas entenderem que está vindo e está numa atitude de socorro, abrir passagens e coisa do tipo. Ainda no deslocamento, você está tratando da segurança não apenas no local, mas durante o deslocamento. Observar as regras de direção defensiva durante os deslocamentos. O motorista, ele tem treinamento de direção defensiva. O que significa isso? Ele tem a noção dos procedimentos que ele tem que tomar para minimizar o risco de acidentes, proteger a sua guarnição que está com você e as pessoas que estão no trânsito. Mas ele tem uma direção também um pouco mais agressiva. Ele sabe como conduzir, ele conduz um pouco mais rápido, ele utiliza melhor o que o veículo pode oferecer para ele, tanto de segurança quanto de velocidade. Ao chegar no local, para estabelecer a viatura em local seguro, que forneça o atendimento à chamada e saída rápida do local. Então a viatura ela vai se posicionar de modo que ela fique num local seguro. Ela não pode fechar uma pista de trânsito rápido. E se vier um outro carro e bater nela? Ela se posiciona de modo que, de acordo com a evolução ali da cena, não vai chegar um carro e parar na frente dela e impedir ela de sair. Então ela vai ficar posicionada pronta para deslocar e assim por diante. E da mesma forma, ela também geralmente vai ser colocada de forma a proteger as pessoas que estão ali, o atendimento. Ela forma uma espécie de parede de muro de proteção para as vítimas e para a guarnição. Se necessário, realizar o isolamento do local da ocorrência, englobando toda a área de sinistro e afastando os curiosos e transeuntes. Ou seja, dependendo do local, se houver a possibilidade, tem que fazer o isolamento. Se necessário, realizar a sinalização e o controle de trânsito das vias. Isso aqui já é mais complicado, até pelo tamanho da guarnição. Em ocorrências maiores, que vai mais de uma guarnição, mais de uma viatura, isso é mais fácil, porque as pessoas dividem as tarefas, enquanto alguns atendem, o motorista já faz a sinalização, o outro já faz a questão do controle de trânsito, assim por diante, até chegar uma SNT ou uma polícia militar rodoviária, que ajude e faça essa tarefa, tá? Os deslocamentos com dispositivos sonoros iluminados ligados não é recomendado em ocorrências de naturezas psiquiátricas, onde estes dispositivos possam potencializar o risco da vítima realizar seu intento ou quando em deslocamentos e transportes não ofereça benefício à vítima. Olha só, então a gente sabe que é um requisito de segurança, tá? Que é o primeiro, deslocar com sinais, com os dispositivos sonoros luminosos ligados. Entretanto, em caso de vítimas psiquiátricas, por exemplo, ou alguém, por exemplo, em tentativa de suicídio, o cara está em cima de um viaduto, ou está em cima de uma antena, está ameaçando se jogar. Se você chega com os sinais luminosos e a sirene ligada, aquilo pode causar, pode dar um motivo principal, reforçar a vontade da vítima de se matar. Ou a vítima que está em surto psicótico, às vezes com algum refém, causando algum tipo de dano, quando ouve o sinal sonoro, se assusta e agrava a situação. Então, obrigatoriamente, como segurança, a viatura deve chegar em qualquer tipo de ocorrência com sinais sonoros ligados? Falso. Quando é em surto psicótico ou psiquiátricos, não se deve fazer isso. Tá? As viaturas e veículos envolvidos na ocorrência devem ser calçados, principalmente nos aclives e declives. Significa o quê? Se você parou a viatura e está no local que é descida, que a gente chama de forma simplificada, você deve calçar a viatura para que ela não corra o risco de soltar ali a marcha e ela, ou o freio de mão não for o suficiente, ela descer e causar danos e acidentes, tá? Além disso, além dessa segurança do local, a segurança também trata dos socorristas através do uso de EPI. EPI, todo mundo tem noção do que é equipamento de proteção individual, e a utilização de proteção individual, proteção ativa, é obrigatória para os socorristas durante os atendimentos das cenas de acidentes. Se cair na prova lá, né, a utilização de EPIs é facultativa dependendo do tipo de atendimento de ocorrência levantado na cena. Negativo. O EPI é obrigatório em 100% dos casos.
eles devem ser compatíveis com os riscos existentes no local. Caso seja necessário, a guarnição deverá aguardar a chegada das equipes especializadas antes de iniciar o atendimento das vítimas. Exemplo, você tem uma vítima de acidente de trânsito de um caminhão, e esse caminhão carrega produtos perigosos, está lá o rótulo de risco, o painel de risco, e você chega no local, está um cheiro forte, você vai afastar, ficar isolado e não vai tentar fazer o atendimento. Você pode se tornar uma vítima. A parte da segurança no atendimento, ela evita que o socorrista também se torne uma vítima. Que ele adentre num ambiente, por exemplo, com gás e fique asfixiado e caia lá e não consiga atender a vítima. Então, às vezes, ele vai ter que aguardar a chegada de uma guarnição especializada que tem equipamento de proteção respiratória para adentrar em determinado local, tá? Então, o EPI ele é obrigatório em todas as ocorrências. Quais são os tipos de EPI? Nós temos o de nível básico, é empregado durante o atendimento a ocorrências classificadas como risco biológico classe 1 e 2 e corresponde à maioria das ocorrências atendidas pelas guarnições de resgate. Então, é um EPI, o uniforme, é aquele uniforme que a gente tem no Corpo de Bombeiros, ele é um EPI, a calça, a gandola. Então, quando a gente vê aqui o militar utilizando o uniforme, como nessa foto aqui, esse uniforme que tem manga comprida, que vai até a mão, calça, bota, capacete, tudo isso é EPI, tá? Então, são EPIs para ocorrências nível 1 e 2. Preste bastante atenção. Anote. Uniforme com as mangas desdobradas. Isso aqui dá um ótimo peguinha de prova. Ó. Uniformes com mangas dobradas. Ou apenas o uniforme operacional. Ele tem que estar com as mangas desdobradas. Luva de procedimento ou cirúrgica, aquela luva de látex. Máscara cirúrgica, máscara simples. Óculos de proteção ou viseiro, óculos de plástico. Por quê? Porque o olho é uma fonte de contaminação. Qualquer fluido contaminante, quando ele encontra o olho, é um dos melhores locais para contaminação. Tá? Para Covid, gripe, até mesmo doenças mais graves como a AIDS. Outro, joelheira. Por quê? Porque a gente acabou de ver aqui, você fica muito na posição ajoelhado. Esse socorrista está imobilizando aqui a cervical dessa vítima e tem que estar com os dois joelhos apoiados no chão. Por quê? Para que ele não fique balançando. E isso dói. Depois de 2, 3, 5 minutos que você fica desse jeito, é dolorido. E por fim, o capacete. Então nós temos aqui, senhores, se a gente olhar bem, anotem, fiquem atentos. Quais são os EPIs básicos de atendimento do Corpo de Bombeiros? Uniforme, luva, máscara, óculos, joelheira e capacete. 6 EPIs básicos. Agora vamos para alguns detalhes. A máscara cirúrgica é de uso único para cada ocorrência de APH, atendimento pré-hospitalar, podendo ser utilizada por até 3 horas seguidas, em uma mesma ocorrência ou em ocorrências sequenciais. Então, a cada 3 horas, você vai trocar a máscara. É óbvio, é claro, se você tem um local contaminante, existe o risco dela ter sido contaminada, você vai fazer a troca antes, tá? Mas ela é de uso único. Você não fica com a máscara o dia inteiro, nem guarda ela ou lava ela para depois utilizar de novo. Da mesma forma, a luva, não precisa nem explicar, é a mesma coisa, tá? E nós temos os EPIs de nível intermediário, que são aquelas que vão ser utilizadas em ocorrências classificadas como risco biológico classe 3. O que é isso? Que envolvam o transporte de vítima que requer maior necessidade de proteção respiratória. Todas aquelas contaminantes, meningite, tuberculose, H1N1 e Covid, qualquer outra em que haja o risco de contaminação por respiração, tá? Todas as outras, acidente de trânsito, queimadura, intoxicação de vítima, mal súbito, que seja, vão usar os EPIs básicos. O intermediário já é utilizado nessas situações. É bem fácil de fazer pega, misturar isso daqui com aqueles outros de lá, tá? Coincidência deles, uniforme operacional com mangas desdobradas. Também é considerado um EPI intermediário.
jaleco ou capote descartável de caráter impermeável. Então, durante o Covid aí, vocês devem ter visto vários atendimentos em que as pessoas estavam com uma espécie de macacão, que ele é descartável. É um jalequinho ou um jaleco, ele tinha justamente essa função. Utilizou, tira do corpo, joga fora, não precisa, que você não vai ficar tirando a roupa e trocando toda hora. Então você tira aquilo ali igual tira uma máscara. Luva de procedimentos ou cirúrgico também, exatamente como lá na outra. Máscara cirúrgica e em caso de manipulação, RCP, ventilações, utilizar a máscara bico de pato ou N95. O que é isso? Se você tiver que fazer a manipulação, quer dizer, não for só um transporte, tiver que fazer a ressuscitação cardiopulmonar e as ventilações, quer dizer, você vai manipular os instrumentos para fazer com que o ar entre na vítima, às vezes até uma vítima que está precisando de utilizar equipamentos mais complexos, fazer intubação, você tem que utilizar outro tipo de máscara, que é a bico de pato ou a N95. O que é isso, Rafael? Só para vocês verem o que é. Então, máscara, bico de pato. Para a gente não ficar falando e vocês não terem ideia. É aquela máscara um pouquinho mais complexa, ela tem várias camadas, tá? Essa aqui é a bico de pato e essa daqui é a tipo N95, que ela tem um filtro, que esse filtro ainda é mais eficiente do que a outra, tá bom? Então isso aqui é essa máscara cirúrgica. Seguindo, óculos de proteção ou viseira do capacete abaixado. Tem os capacetes que a gente tem que ele já vem com a própria viseira, por isso que está falando isso. O protocolo ele é feito para bombeiros, então tem um capacete que ele tem uma viseira integrada, tá? Seguindo, por fim, joelheira e capacete. Então aqui a gente tem 7, como EPI de nível intermediário, 7 tipos. Desses 7 tipos, quantos são iguais aos outros? Uniforme com manga desdobrada, capacete, joelheira, óculos de proteção, luva de procedimento e máscara. A mesma coisa. O que é que aumentou? Duas coisas. Primeiro, o jaleco ou capote, que é aquela roupa que põe por cima do fardamento, que ela é descartável, e quando tiver que mexer com a vítima, tiver que mexer com ventilação, com o ar dela, a máscara não é a máscara cirúrgica comum. Ela passa a ser a máscara bico de pato ou a N95. Então, são os mesmos 6 EPIs com essas duas pequenas diferenças, tá? Então, lembrando que isso aqui é utilizado para atendimentos biológicos classe 3. A gente tem aqui as máscaras N95, bico de pato, PFF2, PFF3, são muito parecidas, podem ser utilizadas em diversos atendimentos por até 24 horas, durante todo o plantão de resgate. Ou seja, o cara recebe uma máscara, ele permanece o dia inteiro com ela, exceto se ela danificar, molhar ou se a natureza de ocorrência for HN1, N1 ou Covid. Nesse caso, elas serão de uso único, sendo descartadas ao final do evento. Então, eu quero tratar isso aqui com vocês. Se essas são as máscaras mais complexas, ela pode ficar até 24 horas com o socorrista. Em contrapartida, se ela molhou, se ela danificou, ou se a vítima tinha Covid-19 ou H1N1, ela tem que ser trocada em todas as ocorrências, diferente da máscara cirúrgica, que é essa máscarazinha comum, inclusive também essa daqui, ela pode ser comparada até mesmo à máscara de pano, né? Com guardadas as características específicas, a efetividade dela é basicamente a da máscara de pano. Essa é a máscara comum, tá certo? Seguindo adiante, nós temos então, além desses que a gente falou também, os EPIs avançados, básico, intermediário e avançado. Qual que é a diferença? Vamos lá. É empregado durante o atendimento a ocorrências classificadas como risco biológico classe 4, que envolva o transporte de vítima
com alto grau, que requer alto grau de proteção das vias aéreas e contaminação. Exemplo, ebola, quer dizer, é um passo a mais, mas existe. Quais são os equipamentos? São 7, os EPIs também. Uniforme operacional com mangas desdobradas. Não é mais o capote ou o jaleco, é um macacão impermeável. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é. Macacão produtos perigosos. São esses aqui. São equipamentos que vão ser utilizados dependendo da proteção. Ele vai só com a máscara ou às vezes ele vem também esse daqui. Ou esse é um tipo de proteção mais simples, se eu não estou enganado, é tipo A, e essa aqui é do tipo C, tá? Porque ela é totalmente isolada. Então, em alguns casos, no caso do EPI avançado, a gente vai ter um macacão impermeável e ele é descartável, tá? 2 pares de luvas, 2. Máscara não pode mais ser a cirúrgica. Ah, Rafael, mas lá no intermediário também era só não podia. Não. No intermediário dizia que podia ser máscara cirúrgica. Só era a bico de pato AN95 ou PFF3 se fosse manipular as vias aéreas do paciente lá no nível intermediário. Aqui no nível, a gente já no nível avançado, no nível mais agressivo, a gente não tem essa situação. Já diz claramente que é do tipo bico de pato N95, tá? Protetor facial, já não é mais óculos. Bota cano longo de caráter impermeável e cobre botas impermeável. Ou seja, que só estava conferindo para ver se são só os 7 mesmo. A gente tem também agora 7 EPIs de nível avançado. E eles são, o que coincide com os outros? O uniforme, a luva, mas agora são 2 pares, a máscara, que não pode ser mais cirúrgica, é um desses tipos daqui. O óculos não existe mais, agora é protetor facial. E acrescentou bota de cano longo de caráter impermeável, cobre botas e macacão impermeável, tá? Então o que a gente tem que entender? Existem 3 tipos de EPI, básico, médio e avançado. Basicamente, do médio para o básico, a diferença é pouca, mas para o avançado já passa, não pode mais ser capote, macacão impermeável, tá? E 2 luvas, máscara bico de pato e blá 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 blá. Anote isso daí, leia, releia. E para quê? Para que você não confunda. Misturar isso daqui numa questão de prova é certeiro para causar confusão na cabeça de quem está estudando. Os modelos de máscara PFF2 ou PFF3 utilizados no atendimento pré-hospitalar não devem possuir válvulas de exalação. São válvulas específicas. Então, os modelos de máscara PFF2 ou PFF3 tem que ser máscaras sem a válvula no caso dos EPIs nível avançado, tá? Máscara N95 sem válvula. Para a gente ver a imagem delas. Muito parecido com a própria bico de pato, tá? Na verdade, são sinônimos, é a mesma coisa. Seguindo adiante, nós vamos descendo aqui. A conduta de colocação e utilização dos EPIs, nível avançado, deve seguir protocolos de treinamento específicos. Isso aqui não vai cair em prova. Precauções universais de biossegurança para o atendimento. O que o socorrista deve ter como precaução universal? Uma proteção para ele. Isso, senhores, se mostrou, por exemplo, na pandemia, um motivo pelo qual socorristas eles tiveram contaminações muito abaixo do esperado, apesar de estar em contato com as vítimas de Covid. Por quê? Porque, por natureza, eles já tinham esses hábitos mais presentes na sua vida. O socorrista ele toma esses cuidados. Ele possui e mantém cartão de vacina atualizado.
Lava as mãos com água e frequência antes e depois de cada atendimento, conforme técnica específica de higienização. Isso faz parte da rotina. Utilização do álcool de 70% não substitui a lavar das mãos, mas é uma alternativa eficiente quando não for possível lavá-las. Isso aqui já era presente antes da questão da pandemia, é um protocolo que é utilizado. Utilizar EPIs compatíveis com o risco biológico está exato. Então o cara não pode chegar. E é isso que é importante lá na cena da vítima. Ah, então uma pessoa entra uma ocorrência no COB, o COB liga para a guarnição e fala: olha, pessoa idosa com dificuldade respiratória inconsciente. Ela tem sintomas gripais, ela pode estar com Covid. Isso é cena. Você levanta para quê? Sim, existe a possibilidade, parentes estão com Covid. Você já vai com os EPIs adequados, você coloca os EPIs adequados para aquela situação, para não chegar despreparado lá. Se não conseguiu levantar, chegou no local, verificou ali durante a segurança da cena, do local, que é uma situação de Covid, você vai e coloca os EPIs adequados. Se não tem EPI, está lá em cima. Aguarda a chegada de guarnição que tenha. Seguindo aqui. Na quinta medida aqui, como precaução universal de biossegurança no atendimento, utilizar durante o atendimento a ocorrências com múltiplas vítimas, 2 pares de luvas de procedimento. Por quê? Ah, tem mais de uma, tem 3 vítimas, eu já coloco 2 pares de luvas para evitar a contaminação cruzada entre as vítimas. Você está de luva, é difícil, você está atendendo uma vítima, já tem outra aguardando ali, gritando: ai, tá doendo, socorro, me ajuda. Você faz uma imobilização, dá um atendimento rápido para a primeira vítima, você está com 2 pares de luva. Se tiver só com uma, você não poderia ficar tirando essa luva para pôr outra, você poderia se contaminar. Então você não vai lá também tocar na outra vítima com a mesma luva e causar contaminação. Se você tem 2 pares, você tira o par de cima e você está agora só com um par. Você pode, se possível, colocar um outro par para ficar de novo com duas, que pode ter várias vítimas em sequência. Ou se tiver só mais uma, você já vai atender ela com a luva limpa, evitando de levar a contaminação de uma vítima para outra. Se a vítima tiver ali uma suspeita de alguma coisa infecto-contagiosa, você vai colocar nela máscara cirúrgica, aquela que tem suspeita de doença infecto-contagiosa para evitar a propagação da contaminação. Isso aí tá fácil, vocês já viram, todo mundo está massificado esse conhecimento aí por conta da pandemia. Então, identificou que é um problema que pode ser de contaminação infecto-contagiosa, coloca a máscara na vítima, vai evitar que ela, ao falar, tossir ou qualquer outro tipo de situação, produza gotículas de saliva, de fluidos que podem colocar no ar o agente contaminante. Tá? Isso é uma precaução básica. Nesses casos, desligar o ar-condicionado e ligar o exaustor nas ocorrências classificadas como risco biológico classe 3. Na falta do exaustor, abrir janelas da viatura, propiciando o fluxo de circulação de ar. Se você tem uma ambulância, no caso do bombeiro, uma UR, mas uma unidade de resgate, quando você tem uma ambulância, elas têm um sistema de ar-condicionado. Só que o sistema de ar-condicionado ele faz concentrar ali dentro. Vou abrir essa imagem aqui para vocês. Ele faz concentrar lá dentro fluidos e outros tipos de partículas. As viaturas do Corpo de Bombeiros do SAMU, eles têm aqui no alto, a gente não vai conseguir ver aqui, infelizmente, mais fácil. Talvez uma outra imagem, nessa daqui. Eles têm aqui embaixo pequenos ventiladores cuja função é sugar o ar. Então você liga o exaustor, ele vai pegar o ar de dentro da viatura e vai jogar para fora para aumentar a circulação. Se não tiver, você abre todas as janelas para permitir que o ar seja renovado. É isso que está dizendo aqui nesse item. Seguindo aqui no item 9, utilizar-se disponível maca encapsulada ou realizar o envelopamento da viatura conforme protocolo específico nas ocorrências classificadas como risco biológico classe 4. Isso daqui, inclusive, foi utilizado para Covid. Né? O Covid está sendo considerado ali para risco biológico classe 3, conforme o manual, a gente viu lá, conforme o manual, que a gente usa lá os EPIs intermediários para risco biológico classe 3, e deu como exemplo Covid H1N1. E no caso risco biológico classe 4,
A gente citou aqui no protocolo o Ebola. Só que durante a pandemia foi usado como se fosse classe 4. O que é isso? O que isso quer dizer? Encapsulada a maca. É uma maca que é uma espécie de envelope em que você coloca a vítima dentro, fecha um zíper e ela fica lacrada ali dentro. Tem só a entrada para você injetar o oxigênio, para ela não morrer sufocada e evita maior contaminação. Ou por quê? Para que ela não haja a contaminação dos objetos dentro da viatura. Então, quando você chega com a vítima dentro da viatura, ela está em cima da maca, ela já está fechada. Ela vai contaminar o mínimo possível a viatura. Se não for possível, você envelopa a viatura. O que é esse envelopa a viatura? Pega a viatura, ela é toda lacrada com plástico, com papel e pregada com fita, de modo que tudo isso daqui fique coberto para quando tirar a vítima, você só arranque o envelope e a viatura fique pronta para atendimento imediatamente. Quando não dava para envelopar a viatura, ela tinha que passar por um processo de desinfecção, que é muito demorado, limpeza cuidadosa com álcool 70, às vezes até com vapor quente para eliminar o infectante. Mas isso é interessante, guardem isso que a gente falou aqui, ó. O risco biológico classe 3, conforme o manual, é Covid H1N1. E o classe 4 é ebola. Então, se falar assim, em conformidade na prova, lá, em conformidade com o protocolo de suporte básico de atendimento de emergência do Corpo de Bombeiros, as vítimas de Covid foram tratadas como risco biológico classe 4, com uso de EPIs avançados e com envelopamento das viaturas e tal e tal. É falso, tá? Isso por quê? Porque para o protocolo, Covid é classe 3. Seguindo, ter cuidado ao manipular objetos perfuro-cortantes. Quem é da área de saúde aí sabe disso. Cuidado com agulha, cuidado com estiletes e coisas que podem machucar e provocar lesões e contaminar o socorrista, tá? Ah, mas como assim? A gente vai fazer isso? Existem dois tipos de atendimento e dois tipos de viaturas de atendimento e resgate no Corpo de Bombeiros e no SAMU também. São as viaturas de suporte básico, que tem motorista e dois socorristas, que são paramédicos, são quase como paramédicos, né? Mas não é bem paramédico, mas são socorristas, vão fazer o atendimento, imobilização, tomar as providências necessárias, ventilação e levar a vítima o mais rápido possível para o hospital. E tem a unidade de suporte avançado, em que vai um motorista, um médico e um enfermeiro, e eles fazem intervenções mais pesadas, como podem aplicar medicamentos, podem intubar a vítima, pode aplicar soro e assim por diante. Então, nesse caso, esse pessoal utiliza material pérfuro constante. Substituir as luvas contaminadas sempre que for manusear outra vítima, que é aquilo que a gente já viu, e pegar materiais na bolsa ou no interior da viatura. Então, você está mexendo na vítima, tá manuseando, vai mexer na bolsa, tira aquela luva ou coloca outra luva para poder não ficar contaminando o seu equipamento. Descartar materiais utilizados no lixo infectante, preferencialmente na unidade hospitalar. Da mesma forma, o pessoal de saúde está acostumado aí que o lixo hospitalar ele é tratado de forma diferente. Na viatura tem um local específico para lixo contaminante, infectante, e ele é descartado na unidade hospitalar. Chega lá, fecha a sacolinha e joga ele no local adequado para ser descartado da forma correta. Terceiro, realizar a desinfecção concorrendo a viatura e materiais ao termo de cada ocorrência, conforme protocolo específico. Então, é normal, no final de todas as ocorrências, a viatura não está pronta imediatamente para um novo atendimento. Tem que passar por uma desinfecção de acordo com o tipo de vítima que foi atendido. É óbvio que se for um acidente de trânsito, não há indício nenhum de doença infecto-contagiosa, não teve derramamento de sangue, vômito ou coisa na viatura, a desinfecção é mais simples. Mas à medida que isso vai agravando, ela é mais demorada e mais complicada. Tá? Mais procedimentos básicos de biossegurança. Realizar a limpeza terminal da viatura conforme protocolo de planejamento periódico da central de asepsia ou após o término da ocorrência que contamina o interior além do normal. Exatamente a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui em cima, está falando do final de um atendimento ali rapidamente. Você está fazendo atendimento, já consegue fazer ali alguma limpeza, recolher material, não deixa nada jogado na viatura. Mas aqui é a limpeza completa no final da ocorrência, que é o que eu acabei de falar.
Sempre que o fardamento estiver sujo ou contaminado, deverá ser substituído ao termo de cada ocorrência, bem como deverá ser trocado a cada plantão. Então, isso aqui é claro, sujou de sangue, de material contaminante, tem que trocar o fardamento, afinal de contas ele é um EPI. Lavar o fardamento, o uniforme operacional, separado de suas roupas civis e familiares, se disponível, utilizar a lavandaria do quartel. Boa parte dos quartéis hoje eles já têm um local específico para o militar lavar a sua farda e não levá-la para casa para não ter contaminação. Tudo isso que a gente viu, senhores, foi na parte de segurança. Então a gente percebeu nos 3S. Primeiro, a cena. Você recebe as informações do acidente, já traça mentalmente o que está acontecendo, você já se prepara para atender aquilo com os equipamentos e o EPI adequado. E também durante o deslocamento, você já levanta junto ao centro de operações mais informações. Depois você chegou no local, você vai tratar da segurança. Não só chegou no local, você tem a segurança. A segurança ocorre única e exclusivamente no local do incidente? Não, ela ocorre também durante o deslocamento, com ligação de sinais sonoros e luminosos, cuidado com as direções defensivas e assim por diante. Chegou no local, posiciona a viatura, observa a segurança, se for preciso fazer isolamento do local, se for preciso fazer controle de trânsito e assim por diante, e também a questão do uso dos EPIs. Quais tipos de EPIs? Dependendo do risco biológico. Risco biológico 1 e 2, EPIs básicos. Risco biológico 3, exemplo, Covid ou H1N1, EPIs intermediários. E no caso de risco biológico nível 4, EPIs avançados. Tá? Beleza. Chegou no local, agora a gente tem o último dos S's, que é a situação, do inglês situation. Na situação, você vai dar um feedback para o centro de operações, passando e confirmando aqueles dados que foram iniciados, tá? Então você teve lá a cena, se preparou, você fez a segurança durante o deslocamento, chegou no local, já preparou toda a segurança, tem todos aqueles conceitos na cabeça, e agora você vai confirmar na situação aqui o seguinte: informar o centro de operações a chegada, olha, cheguei. Por quê? O centro de operações ele precisa entender que você chegou lá. De repente você teve algum problema, as pessoas continuam ligando, falam, olha, cadê o pessoal, tal. Verificar se a natureza se confirma ou reclassifica. Falar, ó, não é um acidente aqui, um carro com carro, foi um carro com uma árvore, com um objeto fixo. Verificar se as ações que você planejou ali, elas vão estar adequadas. Levantar e confirmar se a quantidade de vítimas é a mesma, se tem um ou mais ou não tem mais, alguém transportou a vítima por terceiros. Mecanismo de trauma, natureza da doença, se confirma, não, aconteceu mesmo a colisão, foi um capotamento e assim por diante. Outros riscos existentes, se tem incêndio, eletricidade, desmoronamento, etc. E necessidade de reforço na cena. Então, a situação, você vai fazer um giro, vai observar a imagem. Olha aqui comigo essa imagem aqui do lado direito. A gente tem um veículo que bateu contra um objeto fixo, um poste, e ele está aqui com algumas características importantes. Tem fio de eletricidade, tem um quebrado no vidro na altura da cabeça do passageiro. Isso daqui é a situação. Você passa o olho e verifica. Verifica se a via precisa de isolamento. Você verifica se existe um risco de choque elétrico e assim por diante. Você vai avaliar outras situações. Para quê? Para minimizar os riscos de atendimento. Você tem que proteger a si mesmo. Você não pode nunca, isso é princípio básico do atendimento. Você não pode se tornar uma vítima também. Então, na situação, se você é a primeira vítima, a primeira guarnição no local, adotar condutas iniciais de acordo com o fluxograma de triagem de múltiplas vítimas, o START, não é o caso agora, mas assim, você vai fazer uma seleção das vítimas de acordo com a gravidade dela para atender primeiro. E rotinas do sistema de comando de incidentes, isso aqui também é muito específico do bombeiro. Vamos partir que isso aqui não vai cair não. Iniciar a avaliação das vítimas conforme o protocolo. Então é na situação que você toca a vítima, que você começa a avaliar ela e verificar conforme o protocolo qual é a condição dela. Observar o algoritmo de restrição de movimento da coluna vertebral, o RMCV. O que é isso? Imobilização do pescoço. Isso aqui está querendo dizer que você vai fazer imobilização do pescoço para que a vítima não balance o pescoço. Informar ao COB, o Centro de Operações, a condição e estado da vítima, passando dados de forma sistematizada. Olha, ela está inconsciente,
ela está respirando normalmente, ela está com sinais isso, aquilo, aquilo outro. E por fim, você vai transportar a vítima para a unidade hospitalar de referência ou aguardar orientação do centro de operações. Vejam bem, nos 3 S's você faz todo o atendimento. Na cena você recebe a informação, faz uma primeira análise, se prepara. Na segurança você desloca com cuidado, com sinais sonoros e luminosos ligados. Você faz na direção defensiva, você chega no local durante a segurança e faz o posicionamento da viatura no local adequado, você verifica se é necessário fazer isolamento do local, fazer o trânsito, você utiliza o EPI adequado de acordo com o risco biológico, você tem os seus cuidados com a biossegurança, tá? E aí, na cena, você vai confirmar todas aquelas. Na situação, você vai confirmar se aquilo que você tinha como informação inicial está correto, você vai aproximar da vítima, você vai fazer o atendimento e vai deslocar com ela o mais rapidamente para o hospital. Isso define e finaliza praticamente o que são os 3 S's. Depois, se houver outras guarnições local, apresenta-se ao comandante do incidente para seguir as orientações. Então, se você é o primeiro a chegar, você já toma providência de fazer tudo aquilo. Se você chega depois como apoio, você não chega e vai metendo as caras e fazendo o que você quer, não. Você vai procurar o comandante do local mais antigo. A gente tem um sistema que chama Sistema de Comando de Incidentes e que você é treinado para identificar quem é o comandante e ele já vai receber você e já passar o que tem que ser feito, tá? Posicionar a viatura numa área de espera e aguardar orientações de designação. Então isso aqui é muito importante. Quem chega depois não chega já de qualquer jeito. Ele procura o comandante e às vezes ele vai parar a viatura numa área de espera e ele vai aguardar a orientação para deslocar e fazer algum tipo de ação. Interagir e cooperar com as outras guarnições e instituições local. Então não pode chegar e ficar ali parado num canto de braços cruzados esperando alguém gritar com você. Você chega, procura o comandante do incidente e aguarda orientações. Nos incidentes com múltiplas vítimas, outros serviços de ambulância devem ser acionados através do plano de auxílio mútuo, concessionário de rodovias, SAMU, serviço de APH privado, por exemplo, do Unimed, do IPASO, ambulante de prefeituras locais, etc. Ah, eu que vou ter que fazer isso? Não. Quando você lá na situação devolve para o centro de operações o que está acontecendo, ou se ele já levantou isso durante o recebimento da ocorrência, ele já acionou um plano de atendimento mútuo, de auxílio mútuo, e já informou todos os órgãos que vai precisar de mais apoio. Mas isso aqui é feito, tá? Se for necessário, durante o manuseio de materiais ou estruturas abrasivas, ou ainda durante a limpeza da viatura, sobrepor ou substituir as luvas de procedimento por luva de látex. Então, terminou tudo, você vai fazer um procedimento abrasivo. O que é isso? Você vai esfregar a viatura utilizando detergente, você põe uma outra luva por cima da de látex, porque ela não é adequada para limpeza. Para limpeza, a luva específica de limpeza é mais forte. A retirada dos EPIs se dará após a descontaminação da respectiva viatura designada para a ocorrência. Então você foi para a ocorrência, fez todo o atendimento, colocou a vítima na viatura, levou a vítima para o hospital, descartou material biológico, ok, beleza. Aí você vai para a unidade, para o quartel, chega lá e vai fazer a descontaminação da viatura, vai limpar a viatura. Você já tira todos os EPIs e vai fazer a limpeza da viatura? Não. Você permanece com a luva, permanece com o óculos, permanece com o seu fardamento, com a manga desdobrada, com o fardamento, realiza toda a limpeza do evento, você só tira o EPI após a descontaminação. É o último ato, a viatura está limpinha, você tira o EPI e joga fora no local adequado. Tudo isso que a gente viu da parte de segurança vai se resumir nesse fluxograma que a gente tem aqui agora. E esse é o algoritmo, na verdade é um fluxograma, é uma tabelinha que vai mostrar para a gente como é que se resume tudo isso que a gente viu. Então a gente tem aqui a segurança no atendimento, ela é baseada nos 3 S. Poxa, Rafael, mas cena é essa? É porque veio do inglês. Sen. Cena, segurança e situação. Resumindo, a cena
você solicita os dados para ver natureza, número de vítimas, veículos, mecanismo do trauma. A gente vai entender daqui a pouco o que são os mecanismos do trauma. Se capotou, se a vítima foi atropelada, se o atropelado é uma criança, é um idoso, tudo isso vai indicar o tipo de lesão que teve. Você, quando é socorrista, você já antecipa até isso, você já consegue identificar, de acordo com a notícia que você tem, qual é o tipo de lesão que a vítima vai ter. Você vai ver os recursos empenhados e possível evolução do evento. Na cena, você faz essa avaliação. Depois, na parte de segurança, você vai se conduzir com a direção defensiva, sirene e giroflex ligado, ou seja, sinais sonoros e visuais ligados. Vai posicionar a viatura no local seguro. Vai providenciar o isolamento do local e sinalização da via. Proteger a vítima. Poxa, como assim? Se a vítima estiver em um ambiente que pode cair alguma coisa em cima dela, ou que ela está num local inadequado, que pode ocorrer um deslizamento, ou cair uma árvore, ou o carro virar por cima dela, você vai retirar a vítima daquele ambiente primeiro. E por fim, você vai utilizar os EPIs compatíveis com os riscos. Isso tudo é segurança do local, da vítima e a sua segurança através do EPI. Por fim, aí aqui no EPI a gente ainda tem que, de acordo com o risco biológico, no risco biológico 1 e 2, o que é risco biológico 1 e 2? Os acidentes em geral. Você vai usar o EPI simples, são 6 tipos de EPIs, vocês vão lembrar: fardamento, óculos, máscara, luva, capacete e tá faltando um, e viseira. No caso do intermediário, nós vamos ter a substituição de alguns deles. Já vai ter, por exemplo, o capote e o jaleco. E no caso do nível avançado, a gente já vai ter um macacão, vai ter botas impermeáveis. E a viatura, nesse caso aqui, se não tiver uma maca para envelopar a vítima, a viatura vai ser toda encapsulada, protegida para não contaminar os equipamentos. Além de todas aquelas precauções padrão que a gente falou. Tem múltiplas vítimas, 2 pares de luvas para não ter contaminação cruzada, cuidado com materiais perfuro-cortantes, etc, etc, etc. Por fim, na situação, no local vai informar o COB que já chegou, confirmar as informações de vítima, como é que foi o trauma, a cinemática do trauma, que a gente vai ver daqui a pouco, se vai precisar de mais apoio, se chegar, seguir todos os protocolos, seguir os procedimentos operacionais, levar para o hospital, desmobilizar e concluir a ocorrência. Lembrando que aqui dentro, você chegou em um local, você não é a primeira guarnição, você não chega atendendo, você procura o comandante da guarnição e pergunta qual é, o que é que você deve fazer. Tá? Nisso a gente finaliza essa primeira aula falando aí do protocolo de suporte básico de vida, tratando da parte de segurança no atendimento às ocorrências de atendimento pré-hospitalar.